Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Um prazer estar novamente com todos para falar acerca da palavra de Deus, dando continuidade às lições que tenho trabalhado nesse primeiro trimestre de 2022. Hoje irei falar sobre a de número 11, que tem por título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Tem sido muito proveitoso o assunto dessa lição e, sem dúvida, temos crescido muito na graça e no conhecimento do Senhor através dessas aulas. E eu quero convidar você a participar mais uma vez. Mas antes de iniciar, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça os seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira para a expansão dessa ferramenta, que é uma das quais eu utilizo para a propagação da palavra de Deus e, consequentemente, expansão do seu reino. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. O seu exemplar bíblico interessante que esteja em mãos, para que você possa acompanhar as referências. E à medida que formos avançando na lição, irei tecer alguns comentários e citar algumas referências. Vem comigo para mais uma aula, será uma bênção para a glória de Deus. O texto áureo da lição está no livro de Atos, capítulo 2, verso 4, salientando que esse capítulo é o foco que trata acerca do derramamento do Espírito sobre a igreja primitiva. Nos diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática nos diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A nossa leitura diária, que vai de segunda a sexta a sábado, nos fala sobre o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, em forma de pomba e uma voz do céu, identificam o Messias. Na quarta, a virtude do Espírito capacita o crente para a obra da evangelização. Na quinta, sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. Na sexta, falar em línguas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. E no sábado, o derramamento do Espírito Santo permanecerá até o dia do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, versos 21 e 22, Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. E nos diz assim, começando com o verso 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os hinos sugeridos são 5, 85 e 290 da harpa cristã. Interessante salientar que o propósito dessa lição é destacar que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus em Lucas e da igreja em Atos tem a finalidade de capacitá-la para a proclamação do Evangelho em continuidade ao ministério do próprio Cristo. Esse modo de viver serve de modelo para a igreja dos dias atuais, porque assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam também buscar o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida vitoriosa. Então, falando dos objetivos específicos, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus no livro de Lucas, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da profecia de Deus revelada por intermédio do profeta Joel, e apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão.
Então é importante destacar esses aspectos sobre os quais iremos falar especificamente nesta aula. Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, que é Lucas. E os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas e registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à Igreja. Importante salientar que esse mesmo modelo é o que permanece para a Igreja atual. O tópico 1 nos traz o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Aqui irei falar sobre o Espírito Santo no Evangelho, o Espírito Santo e o batismo de Cristo, o Espírito Santo e a tentação de Cristo, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Perceba que é um assunto muito importante, porque norteia a capacitação inicial que a igreja recebeu para promover a sua expansão. E o livro de Lucas registra muito bem isso, assim como o livro de Atos. E é importante entender essa história porque ela nos norteia para que nós, como igreja hoje, possamos entender o quão importante é a manifestação do Espírito Santo na vida do crente para que ele esteja capacitado para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Ele enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, que era João Batista, seu próprio primo. Voz do que clama no deserto. Então perceba que João foi aquele que abriu caminho para o Evangelho de Jesus. Observe que ele disse que ele não era Cristo, o Cristo, mas após ele viria um e ele não seria digno de desatar as alparcas e esse iria batizar todos com o Espírito Santo e com fogo, falando do próprio Jesus. E o próprio Jesus, falando de João posteriormente, ele disse que dos profetas nascidos de mulher, o maior era João. E que ali se encerrou o ministério profético. Entenda, não o dom de profecia, mas o ministério profético, ou seja, profetas que anunciaram a vinda de Jesus. A história do nascimento de João é interessante porque nos mostra um milagre que Deus fez na vida de Zacarias e Isabel. E no momento em que Zacarias cumpriu seu ofício sacerdotal, um anjo apareceu declarando para ele: Zacarias, Deus ouviu a tua oração e a tua mulher irá conceber e dar à luz um filho. Isabel já era estéril, já era avançada em idade, mas Deus realizou um milagre na vida deles. E a partir de então veio João Batista. O Evangelho de Lucas também fala acerca da concepção virginal de Maria, quando o anjo apareceu para Maria dizendo que a virtude do Altíssimo iria cobri-la e geraria no seu ventre o próprio Cristo. Nos fala acerca da vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, e ainda ressalta o poder de Cristo em batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então perceba aqui todas as referências referentes a isso. Lucas 1, do 1 ao 13, 13, 15, 13 e 67, 35, capítulo 2, verso 25 a 32, capítulo 3, verso 16. Todas são referências acerca do que eu citei. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Aqui podemos observar a descrição do batismo de Jesus no Jordão,
onde naquele momento João Batista teve a incumbência de batizar Jesus, e no momento do batismo o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Uma voz do céu se ouviu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse evento tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. E serviu também de sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Após esse acontecimento, qual foi a próxima etapa? A tentação de Cristo. Lucas 4, que diz que após ter sido batizado, o Espírito conduziu Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E assim sucedeu. E após aquele período longo de jejuns e orações, o diabo tentou a Cristo, mas Cristo o venceu através da palavra, demonstrando que ele estava capacitado para cumprir seu ministério. Veja as respostas de Jesus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, e adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, diante de todas as propostas que Satanás havia feito para que o mestre aderisse àquilo que ele queria. Mas Jesus o venceu, utilizando a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação, Jesus voltou para a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, se dirigiu para Nazaré. E na sinagoga, após abrir a Escritura em Isaías, leu a passagem que dizia: O Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E aí foi descrevendo qual era a sua missão. E ao findar a leitura, ele afirmou: Hoje se cumpriu essa Escritura. Então perceba que o próprio Jesus declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar e libertar os pecadores. Portanto, precisamos compreender isso. E no momento em que o Espírito Santo o habilitou, revestindo-o de poder, assim como fez também com os discípulos, houve uma qualificação específica no seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Continuando, o tópico 2 nos fala sobre Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da Igreja. Então falamos sobre o Espírito Santo no ministério de Cristo e agora o Espírito Santo no ministério da Igreja. Irei tratar sobre o Espírito Santo em Atos, a promessa cumprida no Pentecostes e a expansão da Igreja primitiva. Podemos observar. Jesus instruiu os discípulos a esperar o revestimento do poder do alto. Isso acontece lá no final do Evangelho de Lucas. E após ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento nessa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização. Ou seja, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser meus testemunhas, tanto em Jerusalém como a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foram 120 discípulos que voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram esse revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da Igreja como agência. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. E como sucedeu? Qual foi o pontapé inicial? O cumprimento da promessa no Pentecostes.
festa que reuniu muitas pessoas em Jerusalém, como era de praxe, e naquele momento se concretizou a profecia apresentada em Joel 2:22. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E isso foi confirmado no próprio livro de Atos, que se tratava do cumprimento dessa profecia. E alguns sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente ouviu-se um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falassem. Curioso que desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito e muitas vidas foram alcançadas, muitos sinais aconteceram. Quando se observa o falar em línguas nesse texto, podemos observar que a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo foi o falar em línguas. Por isso, a doutrina pentecostal afirma que o selo do batismo do Espírito Santo, a evidência, está no falar em línguas. Quando alguém fala em línguas, está explícito, exposto, que ela recebeu o batismo no Espírito Santo. E aqui não podemos confundir com ter o Espírito Santo, porque no momento em que nós aceitamos a Cristo e confessamos a Jesus, a Bíblia nos mostra que passamos a receber o Espírito, porque o Espírito de Cristo passa a habitar em nós. Mas qual é a distinção entre ter o Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo? Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento do poder do alto que nos capacita para realizar a obra de Deus, principalmente através da evangelização. Então perceba, o batismo no Espírito Santo é um transbordar dos dons espirituais na vida do cristão. E o primeiro que serve descer é o falar em línguas. Ah, pastor, não fala em línguas ainda, não tem o Espírito Santo, nada disso. O Espírito Santo habita em você. Você apenas não recebeu os dons que estão evidenciados no momento do batismo, ou seja, aquela capacitação específica para realizar a obra de Deus. O subtópico 3 nos fala sobre a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para os serviços, sem dúvida, e Pedro, no primeiro sermão, ganhou quase 3.000 almas. Após a cura do coxo, na porta do templo, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Então perceba que gradativamente a igreja foi crescendo e a palavra alcançando vidas, porque era uma pregação revestida de poder. E o livro de Atos nos traz muitos outros exemplos. Pregação em Samaria, onde vidas foram salvas, na casa de Cornélio, onde pessoas receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito, pregando na Ásia, ali em toda a região do mundo conhecido. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. O livro de Atos é categórico, é o livro histórico do Novo Testamento e explicita isso de forma muito latente. Vamos continuar. Tópico de número 3, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. O que é que nos traz aqui? Revestimento de poder do alto, as línguas como evidência inicial e a plenitude do Espírito Santo. O que eu posso dizer sobre o revestimento do poder do alto? Isso era o ensino que era aplicado pelos próprios apóstolos. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas, ou seja, para todos quanto o Senhor chamar. Palavras explícitas do apóstolo Pedro. Está lá em Atos 2, 38 e 39. Vamos ler esse texto para ficar bem evidente.
que ele falou. Irei projetar aqui para que você possa acompanhar. Veja como disse Pedro. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então perceba que é uma promessa para todos. Por isso devemos buscar. Por isso precisamos ter a plena consciência de que o Espírito Santo está atuando na vida de todos aqueles que querem, que buscam, que desejam, porque é promessa do Pai. Vamos continuar. Essa experiência pode acontecer junto ou após a regeneração, porque temos alguns relatos sobre isso. Atos 8, 15, 10, 44. E ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo, porque o próprio Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito. Está registrado lá em João 20, 22, quando Jesus diz: recebei o Espírito e assopra sobre eles. Então perceba, eles já tinham o Espírito, mas o batismo no Espírito Santo, a evidência do dom de línguas só se manifesta pela primeira vez a partir do dia de Pentecostes. Todo salvo recebe o Espírito Santo na conversão. Gálatas 3:2. Então é importante também destacar esse texto, que está em consonância com aquilo que eu disse. Aceitou a Jesus, se converteu, recebeu o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é algo diferente, algo específico, que é uma capacitação de Deus. Veja o que Paulo diz lá em Gálatas 3:2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então, Paulo é muito claro a respeito disso, lá em Gálatas 3:2. Continuando. O batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento, porque significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da evangelização. Então, confirmando aquilo que eu havia dito, para uma vida cristã vitoriosa, para uma adoração mais profunda. Olha que tremendo. As línguas como evidência inicial. Partindo desse pressuposto, nós como cristãos precisamos buscar o revestimento de poder. A palavra glossolalia, que é de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Em Samaria, na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Evidência inicial do batismo no Espírito Santo, falar em línguas. Então, temos várias referências aqui: 1 Coríntios 3:1, Atos 2:4, Atos 10:46, Atos 19:6, Atos 8:17-18, Atos 9:17, 1 Coríntios 13, do 8 ao 10, 1 Coríntios 14:39, que está aqui. Então, o crente precisa buscar o batismo no Espírito Santo. A evidência de que ele recebeu é o falar em línguas. O que ora em línguas, ou que fala em línguas, fala para a sua própria edificação. Então percebo quão importante esse dom, essa evidência, porque quem fala em línguas fala em mistérios com Deus.
Ou seja, o Espírito está conduzindo a oração e trazendo a edificação para aquele na vida do qual se manifestou esse dom. Falando sobre a plenitude do Espírito, caminhando para a conclusão. Essa experiência não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão continua até o grande e glorioso dia do Senhor. E essa plenitude abrange o fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas 22, que é o amor que se desdobra em bondade, longanimidade, fé, mansidão, paciência, que é a própria longanimidade, domínio próprio. Então perceba que esses dons se constituem, esse fruto se constitui naquilo que o Espírito Santo produz na vida do crente. Também as manifestações espirituais, tais como a manifestação dos próprios dons, profecias, sonhos, visões, prodígios, sinais. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja, porque é ele que capacita e conduz o povo de Deus. Por isso, Paulo em Efésios exorta a igreja: enchei-vos do Espírito. Como podemos concluir? Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. E esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como unção dos salvos para o testemunho e serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras. Então perceba, o batismo com o Espírito Santo é o que concretiza a salvação? Não. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porém, o batismo com o Espírito Santo é quem capacita o crente para o testemunho e o serviço cristão. Portanto, se somos cristãos, devemos buscar essa capacitação, esse revestimento de poder para realizar a obra de Deus. Então, que você possa, diante de tudo que foi dito e demonstrado, buscar incessantemente, com perseverança, o batismo no Espírito Santo, para que você esteja revestido pelo poder de Deus para realizar a sua obra e promover a expansão do seu reino. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você em mais uma aula. Que você tenha uma semana vitoriosa e que Deus possa cumprir na tua vida tudo aquilo que tem prometido. Se você deseja ser um investidor do canal, está aí um QR Code na tela, no vídeo também uma descrição acerca de como fazê-lo. Invista na obra de Deus, você vai estar promovendo a expansão do seu reino. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor de Jesus e te aguardo para a próxima aula.